Bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar vai fazer uma reflexão importante para você levar para sua prova, para sua preparação para a prova do Enem 2025.2 ou para qualquer prova. A questão é a seguinte: recebi uma conversa, né? Estava conversando lá num grupo de alunos e a pergunta era: bom, eu tenho lido informativos, ainda não li os materiais, não li os informativos dos materiais do curso. Eu li informativos por outro lugar e porque eu sempre gostei desse lugar que comenta informativos e tal. E li todos de 2023, todos de 2024, STF, STJ. Fui fazer algumas questões extras aqui para treinar mais. E errei todas as questões da prova tal de procurador, eu não sei o que. E aí, bom, por que eu errei? Por que eu fui mal, né? Nesse treino que eu fiz. Eu tenho ido bem em outras provas e tal. E aí, conversa no seguinte ponto. Primeiro ponto, você tem que tomar cuidado. Às vezes a gente pensa que a quantidade ela é importante. Eu vou ter que abrir um material enquanto eu falo aqui, para eu mostrar para vocês uma coisa bem legal. Mas a gente pensa que quantidade é importante. Quantidade é importante, mas qualidade. Você deve estar cansado de ouvir isso. Que qualidade é tão importante, ou mais importante, do que quantidade. Não adianta você ficar se matando de estudar se você não consegue ter um estudo mais direcionado exatamente para o que você quer, que é adquirir um conhecimento para você conseguir levar para a prova. Então, a quantidade que você estuda tem que estar ligada a essa qualidade. Então, sempre seguindo o objetivo. Não é estudar, e eu caía muito nesse problema. Eu caía muito nesse problema, que é o problema de estudar mais pelo ego, sabe? Mais pelo ego do que pensando no objetivo final, que ao final de contas é ser aprovado, para o meu concurso. Então a gente acaba se perdendo nesse ponto, né? Então, aí que é a questão. Esse é o primeiro ponto. O que a gente estuda, ele tem que gerar como se a gente estivesse espremendo, tem que gerar um suco lá. Então, o que eu estou espremendo do material, da aula, ela tem que espremer um suco que é conseguir resolver melhor as questões. Conseguir fazer uma discursiva, conseguir fazer uma sentença. Se você, ao sair de uma aula, ao sair de um PDF, ao sair de um estudo de jurisprudência, você não sai melhor nesse ponto, quer dizer que você estudou mal. Tá? E isso tem a ver com o que a gente normalmente percebe, né, do estudo de jurisprudência mais tradicional. Então, a gente até há um tempo atrás, a gente fazia os comentários de jurisprudência, por exemplo, desta forma. Tá? Então aqui está a ementa inteira. A ementa inteira ela é importante. Caiu trechos de ementa e cai trechos de ementa em várias questões da FGV. No 2024.1 caiu trechos da ementa do julgado do tema, eu posso estar errado, 1274, que é aquela questão da separação obrigatória de bens para maior de 70 anos. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente coloca num comentário. É bom, é muito bom. Só que o que a gente percebe é que se você for aliar esse estudo de 16 páginas, que é esse material, do informativo 1079 do STF, tá? São 3 julgados. 16 questões. Você tem ainda doutrina, você tem que ler lei seca, você tem que fazer questões, você tem que fazer discursivos, você tem que fazer sentença. É muita coisa para você estudar e encaixar 16, ou seja, só 16 páginas de material para apenas 3 julgados. Dá para fazer? Dá, mas você tem que ter tempo para isso.
E às vezes a gente está numa reta final e acha que por estar estudando dessa e dessa forma, a gente está realmente espremendo um suco, espremendo uma fruta e está saindo um suco. Quando na verdade a gente não está fazendo isso. A gente está querendo derrubar uma árvore. E não precisa fazer isso. É só ir lá e colher, entendeu? É uma metáfora idiota, mas é só para você entender. Isso é o que a gente tem feito hoje em dia. Então, informativo do STF, ele fica, primeiro, dividido por tema. Segundo, ele fica... você consegue estudar cada julgado em meia página. Ou no máximo uma página. Fica simplificado? Fica, mas a gente explica o conteúdo, né? Então a gente tem 4 elementos ali, que é o resumo do julgado, que é o suco principal, o fundamento, para você não ficar voando, para você relembrar, o resumo da controvérsia, para você entender o que foi discutido, e o resumo detalhado da discussão, que é um fundamento mais rebuscado ali, de explicação do que realmente aconteceu naquele julgado. Então, esse é o jeito que a gente tem feito. Quer dizer, a gente está pensando em já te dar o suco pronto. Que é o que lá, no lugar onde tem os informativos, deveria trazer. E não é uma crítica. Tem lugares muito bons de estudo de informativos. Mas a gente tem que pensar, às vezes, dessa forma. Então, às vezes é importante o comentário mais completo. Mas às vezes você precisa de um negócio muito mais objetivo, muito mais direto, porque a gente vai ter momentos diferentes na jornada. Vai ter um momento que eu estou em reta final, vai ter um momento que eu não tenho nenhum edital durante 6 meses. Se eu não tenho nenhum edital durante 6 meses, é interessante eu pegar o informativo completão, esse aqui. Mas se eu estou numa reta final, não vai adiantar eu estudar por aqui, eu tenho que estudar por aqui. Pelo jeito mais objetivo. Então, às vezes, é a fonte. Então, a fonte, às vezes, é o primeiro problema. Você estudou informativo. Ou você pegou o informativo e baixou, ou você pegou nesse lugar que é mais completão e tentou estudar por ele, que é o segundo ponto. Ou vem a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? O seu estudo, provavelmente, e aí era o caso, provavelmente era o problema, o seu estudo, ele tem muita dispersão. A gente tem uma limitação de atenção. A gente não consegue prestar atenção em muita coisa. A gente é formado para prestar atenção em poucas coisas, e provavelmente em uma coisa só. A maioria das pessoas consegue prestar atenção em uma coisa só. Celular, internet, computador, hoje em dia é um problema que gera pra gente em atenção em tudo. Agora, no momento que eu tô dando essa aula, eu tô com 3 telas aqui, então eu não tô com a minha atenção totalmente focada como era antes, quando a gente era mais analógico e menos digital. Se você está estudando com o celular ali, pensando se chegou uma mensagem ou não, mesmo que o celular esteja em outro lugar, você já não está com a sua atenção plena. E no caso, a gente sabe que tem muito aluno que estuda com o celular na mesa. E às vezes, lê um julgado do TST, lê um julgado do STF, abre e vê as mensagens que tem. Às vezes até responde uma, deita o celular e volta. E estuda. É uma disciplina. É melhor estudar do que não estudar. Mas isso gera um problema de atenção muito grande, porque você dispersa. Você está lendo o STF, julgou constitucional, declarou constitucional a lei estadual que suprimiu a exigência de registro de agrotóxico num país de origem para produtos importados, mantendo apenas exigências de registro federal e cadastro estadual por não violar o princípio da vedação do retrocesso socioambiental. Você está lendo isso. Você abre a mensagem, tem lá, tem uma festa, vamos organizar de ir para a praia no dia tal. Você está ainda pensando no julgado do STF sobre direito ambiental. E você lê a mensagem. E aí você não presta muita atenção no que você leu.
E aí você volta para o processo civil. O STF declarou constitucional a questão lá da dispensa da comprovação prévia no ITCMD para expedição de formal de partilha no processo civil. Só que você está pensando na praia ainda. Então, isso acaba tirando a sua atenção plena. E aí o resultado é que você não absorve isso da forma que deveria. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. O conhecimento que você adquire aqui lendo este PDF tem que gerar algo para você, algo seu. Que você grife, que você forme um material seu digital, que você faça um manuscrito. Mas você tem que participar ativamente da formação do seu conhecimento. Normalmente, a formação ativa do seu conhecimento, ela parte do pressuposto de que você faz alguma coisa. Você não apenas lê passivamente um material ou assiste passivamente uma aula. Você tem que gerar algo. O que a gente normalmente vê, tem várias coisas que você pode fazer, mas normalmente é um resumo manuscrito ou um resumo digital. O melhor é o manuscrito. Demora um pouquinho mais, mas é o que dá a melhor, porque você tem que desenhar as letras e tal, então você tem que pensar mais, você consegue refletir um pouco mais enquanto você está escrevendo no manuscrito. Digitar é muito mais rápido. E aí você absorve melhor. Mas qualquer formato em que você realmente crie algo, ou que você fale algo, resuma algo em áudio, para você ter um material depois, que transforma o áudio em texto. Não sei, tem muita coisa hoje que dá para fazer. Mas a partir do momento que você participa realmente, ativamente da criação do seu conhecimento, é melhor. Segundo, eu sempre penso que quando eu crio um material, eu crio algo para mim, é algo individual, baseado no que eu sou bom e baseado no que eu sou ruim, baseado nas minhas deficiências e nas minhas qualidades. Então eu normalmente vou estudar, vou ter mais facilidade em trabalho, o meu material vai ser melhor, porque eu tenho facilidade. Mas quando eu estudo o processo civil e eu sei que eu tenho dificuldade, eu vou fazer algumas anotações de coisas tão óbvias. Mas são tão óbvias que outra pessoa que lesse provavelmente iria me fazer passar vergonha. Mas a anotação é para minha dificuldade. Entende? Então, é esse o ponto. Então, participar ativamente da formação do seu conhecimento. Juntando tudo, o que acontece? Ah, tá, tem um outro ponto. Às vezes, tem muita gente que funciona da seguinte forma. Duas coisas, de dois jeitos. Primeiro, você precisa do erro para aprender. Então tem gente que só aprende quando vê a questão funcionando ali na sua frente. Eu li os informativos, eu entendi, mas eu preciso treinar a questão e eu tô passível de errar muita coisa para eu conseguir entender, para na próxima prova eu não errar. Isso acontece bastante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas das vezes você precisa estudar, fazer questão, e na verdade eu sempre indico isso, fazer questão de coisa que você não conhece. E de coisa que você conhece também. Você não vai selecionar a questão. Então eu não gosto daquele material que tem lá teoria geral do crime. E aí vem 10 questões de teoria geral do crime. Pô, você vai acertar tudo, é lógico. Você acabou de ler o negócio e isso te causa uma falsa impressão de que você conhece tudo sobre o assunto. Não. Você acabou de ler teoria geral do crime, você vai ter questão de direito administrativo, de licitações, de contratos, de agentes públicos, de constitucional, controle de constitucionalidade, de civil, regime de bens, e aí você vai resolver. E aí talvez tenha uma questão lá de teoria geral do crime. Talvez, mas não necessariamente. Porque é só assim que você afere a sua capacidade de melhorar perante uma prova em condições reais. Senão você está só se iludindo. Então, são esses os dois pontos. Quando a gente junta tudo, a gente vê que a gente tem que treinar questões, para a gente falar do último ponto. A gente tem que ter uma fonte de estudos condizente com o momento que a gente está. E isso normalmente não acontece.
Tá? Não adianta pegar, que é aquela questão, não adianta pegar uma doutrina em reta final, não adianta pegar um comentário completo e complexo sobre um julgado quando eu estou numa reta final e eu preciso de volume de decisões e não aprender muito sobre uma decisão só. E eu preciso extrair um suco, né? Extrair um suco. Como que eu extraio suco? Primeiro, o material ele já tem que ser voltado para isso, tá? A maior parte das doutrinas é formada para isso. PDFs são formados para isso. Mas aí, às vezes a gente se depara, por exemplo, com esse portal de comentários informativos, que é voltado para advogado, para quem já é juiz, para quem é concurseiro também. Né? Então aí acaba mesclando muito e acaba se perdendo o conteúdo. E para que esse conhecimento que você pega desse material, dessa aula, valha a pena, você tem que participar ativamente da formação desse conhecimento. Não basta fazer questão. Eu li sobre sucessão de empregadores e fiz 10 questões sobre sucessão de empregadores. É bom? É bom. Mas isso não é formação do seu conhecimento. Você não participou ativamente da formação do seu conhecimento. Você apenas leu um material passivamente e logo em seguida fez questões ativamente. É bom, como eu falei. Mas você não participou da formação do conhecimento. Porque lá, quando você estava formando o conhecimento, você estava passivo. E treinar questões é um contexto muito específico, que não quer dizer que você formou conhecimento. Formar conhecimento quer dizer que eu li sucessão de empregadores, eu consigo fazer uma prova objetiva, eu consigo fazer uma petição se eu sou advogado, consigo fazer uma minuta de sentença para o juiz se eu sou assessor, eu consigo fazer uma prova de sentença, eu consigo fazer uma discursiva. Então é um conhecimento que ele é meu e eu consigo aplicar ele, replicar ele da forma que eu bem entender. É aí que o conhecimento é seu. E o seu foco tem que ser sempre adquirir conhecimento aplicável. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.